As opções de via varejo surpreenderam os investidores essa semana. Os prêmios da put chegaram a 16% ao mês ali na linha do dinheiro, o que dá aproximadamente 1.500% do CDI pelo fato de você vender essas puts. Vender put em cenário de alta volatilidade te dá uma rentabilidade muito superior à maioria dos investidores que tem por aí. Então nesse vídeo vamos falar como funcionam as opções de venda, como você faz para pegar rentabilidades muito acima do mercado para justamente você se destacar da maioria em relação à rentabilidade. Então, para você ver esse caso da via varejo e outros casos que podem acontecer, fica bem ligado nesse vídeo. E será que ainda dá tempo? Partiu, vamos embora! Fala, amigo trader, aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders raiz, que você tem método validado, suporte individualizado e aulas ao vivo toda semana. O link está na descrição. Mercado de opções. Bom, o mercado de opções, ele tem calls e tem puts variando de preço. Então nada está estático ali. Então se você fica de olho no mercado de opções, você consegue ver rentabilidades que passariam despercebidas para a maioria dos investidores. Você tem que ter o conhecimento certo e as ferramentas certas para você saber quais são essas grandes rentabilidades. E nesse vídeo vamos focar nas puts, ou seja, as opções de venda da via varejo, como esse caso bem emblemático que eu encontrei essa semana. Vou te mostrar o que fez ela está pagando tanto na sua put, na sua opção de venda e o que pode acontecer daqui para frente. O que acontece muitas vezes no mercado de opções é que as pessoas não entendem e que você tem ali o preço da opção variando ao longo do tempo. Por exemplo, se você vai no Mercado Livre, né, que é o mercado mais compreensível para a maioria das pessoas, você vê lá um iPhone que custa R$3.000 sendo vendido a R$2.000. Não é uma oportunidade? Não está abaixo do preço justo, no preço de mercado? Então, muita gente compraria a R$2.000 para vender ali por R$3.000. Só que no mercado de opções você consegue também inverter essa lógica. Você consegue vender antes por R$3.000, depois recomprar por R$2.000 ou mesmo por R$1.000. Então, seguindo esse raciocínio, você consegue ver as oportunidades, né? As opções estão sempre mexendo de preço ao longo do tempo. Então, quanto mais acontece movimento no mercado, geralmente por conta de balanço, por conta de alguma notícia ou por conta de uma queda forte. Tudo isso indica uma alta na volatilidade, que faz você conseguir prêmio muito maior. Um prêmio 3, 4 vezes maior do que o normal. Então você se focando em encontrar esses prêmios que acontecem por aí, geralmente é um exagero do mercado, você consegue rentabilizar mais do que a maioria. Então o problema é você comprar e vender a qualquer preço. Aí você não saber, sempre fazer venda coberta, porque falaram para você fazer no Delta 30, para você sempre fazer todo mês. Às vezes o prêmio tá magrinho, às vezes o ativo tá lá na vala, tá lá embaixo. Você vai vender, fazer venda coberta abaixo do seu preço médio. Então tem que ter uma noção de timing, tem que ter uma noção de compensa entrar nessa operação, por mais segura que seja, compensa coletar esse prêmio para assumir esse risco. Às vezes o risco de vender a ação que eu já queria, que eu já tinha ali em carteira. Então tem que ficar muito ligado nisso. Senão você pode incorrer em baixa rentabilidade. Já que vergonha, né? Você, por exemplo, perder, por exemplo, a CDI. CDI agora está 1% ao mês, 1,03% ao mês. Selic está caindo, né? Não sei quanto é que você vai ver esse vídeo aí, mas ela está 13,15% o CDI anual, que dá 1,03 ali ao mês. Então tem carteiras que, dependendo como é que são as suas ações, são ações mais laterais, que pagam dividendo, mas não sobem tanto, pode ser que a sua rentabilidade não esteja nem ganhando do CDI, se você ficar fazendo esses rolos aí sem saber como é que você está operando ali, não só as opções ou selecionando suas ações. Então, você utilizando essa estratégia, por exemplo, essa da via varejo que eu vou te mostrar, você vai conseguir, por exemplo, imagina, comparar 16% com 1% ao mês. É muita diferença. Você não precisa nem carregar esse tipo de operação até o final. Mas o simples fato de você se antenar e focar nesse tipo de oportunidade. Claro que não é uma recomendação aqui de compra e de venda, é mais para você entender e fisgar educacionalmente essas oportunidades por conta própria. Mas aí você consegue se destacar muito em relação à rentabilidade mesmo. Então, quando você faz corretamente as suas operações de mercado de opções, você consegue coletar muito mais prêmio por um risco, às vezes, até menor. O que não dá é você assumir um risco enorme, por exemplo, a trava no crédito muito fora do dinheiro, alta taxa de acerto, mas se vier a conta, você vai tomar um ferro ali monumental. Então, risco, retorno. Sempre pense dessa maneira. Então, vamos a esse caso aqui da via varejo para que fique mais claro para você o que fez ela pagar tanto na sua put, que bateu mais de 16% da linha do dinheiro, e o que pode acontecer daqui para frente, como é que está o cenário aí para você imaginar, até em outras oportunidades, pegar oportunidades parecidas também.
Bom, a notícia que disparou a volatilidade, coincidentemente veio essa notícia e o spike da volatilidade logo em sequência, foi que a Via Varejo pode mudar de nome e aumentar capital em 2 bilhões, tá? Então isso fez muita gente comprar puts com medo desse movimento e é algo que a gente consegue no mercado de opções ter essas informações de forma assim antecipada, porque os players muitas vezes vão deixar o papel como tá e vão estar ali operando as opções, né? Debaixo ali, as raízes da árvore ali debaixo da terra, ninguém fica sabendo. Só que nós, traders de opções que estamos ligados aí no que está acontecendo, nós conseguimos pegar esse tipo de dado, né? Então, vai rolar no dia 1º de setembro essa Assembleia Geral da Via Varejo, da Via 3, para possivelmente trocar de nome e mudar, né, o nome social da Via Varejo, vão aumentar aqui o capital, né, estão querendo aumentar 3 a 2 bilhões aí em relação ao número de papéis que tem atualmente, então vai haver mais uma mudança aí, talvez voltando para Casas Bahia. Então o mercado, qualquer mudança dessa já fica meio assim, né? Só que no final das contas, não é um problema da empresa, é basicamente uma reestruturação dela, que muitas vezes é um risco que não existe. Não estou recomendando nada aqui. A minha visão é o que eu vejo, o que eu estou fazendo em relação a essas puts aí da Via Varejo, né? Que apesar de não ser uma empresa excelente, Magazine Luiza, Via Varejo, não tem constância de lucro, são empresas de varejo com a margem pequena, pegar certas oportunidades, cara, tem certas oportunidades que não dá para negar, do meu ponto de vista, né? E o que aconteceu com as opções da Via Varejo? Bom, a gente viu aqui, então, a partir desse relatório aí que apareceu, que vai ter essa assembleia, o mercado começou a comprar put alucinadamente. A gente está vendo aqui, como você pode ver aqui embaixo, o gráfico de volatilidade, que estava, meu editor vai ressaltar aí, 67,9% e veio parar 123%. Então ela quase que dobrou a volatilidade por conta dessa matéria. E você que não é bobo nem nada, você vai dar um zoom para trás, você vai ver se é normal ela ter essa volatilidade de 123%. Não, não é normal. Isso aí só aconteceu na crise de 2020. Então, o mercado está precificando que a Via Varejo vai mexer pra caramba. Só que será que isso aí condiz com a realidade? Entendo o seguinte, muitas das vezes, olha como é que a volatilidade implícita ela volta para a média. Ela não fica estourada assim para sempre. Entenda isso. Se o preço das opções, de venda, no caso das puts, estão compostas ali de volatilidade e essa volatilidade está extremada, você vender isso gordo, isso desinflando, você vai ter um lucro muito rápido. E é isso que a gente fez. A gente fez uma venda dessa put da Via Varejo justamente para você conseguir pegar essa retração da volatilidade. E aqui está o gráfico da put. Você consegue ver que ela chegou a bater 34 centavos. Meu editor vai ressaltar aí na tela essa azulzinha. E agora ela está sendo cotada a 23 centavos. Então ela já caiu de preço aí muita coisa, justamente porque a volatilidade implícita chegou num topo ali muito louco. Mercado, efeito manada ali de comprar put, inflou o preço das suas puts e, consequentemente, você conseguiu um prêmio muito maior. E, cara, por mais que eu não goste da empresa, às vezes vale a pena você assumir que seja um pouquinho de risco ali para um prêmio exorbitante. Risco-retorno, isso tem que entrar na sua mente aqui nesse vídeo. Então, se você botar 23 e 34, então é 0,23 e 0,34, ela já caiu aí coisa de 32%, a gente na nossa comunidade já está com um positivo 40%, justamente por conta dessa desinflada aí das opções da Via Varejo, que chegaram no topo lá. A volatilidade implícita chegou a 188% dessa put. Então você consegue pegar justamente esses movimentos atípicos que aparecem aqui no opções.net.br. Você consegue colocar aqui ações de volatilidade e aqui você consegue acompanhar. Basicamente aí ainda está elevado, mas não está tão elevado quanto estava. Observe como é que a volatilidade agora está de 125 nas puts e de 84 na call. Então o mercado está com mais medo que caia do que suba, entendeu? Então assim que você consegue ver oportunidades aí que aparecem, sempre aparecem no mercado. Será que ainda dá tempo? Calma, vamos entrar em detalhes aqui. Então é o seguinte, ações com alta volatilidade implícita, naturalmente, em cenários normais, não nesse caso, por exemplo, de Via Varejo, geralmente elas são ações de aposta, são ações que mexem muito. Via Varejo, Magazine Luiza, você consegue ver outras ações aí que não são tão estáveis em relação ao lucro, elas são muito utilizadas nas opções porque elas têm aí um efeito, né, de volatilidade muito alto. Você consegue ganhar dinheiro muito rápido, essa que é a verdade, né, nessas opções, tanto de compra quanto de venda. Mas assim, tudo tem um preço, por mais que você, na venda de put, seja obrigado a ter que comprar ali a ação,
Se está pagando 16% ao mês, filhão, eu não sou de recusar uma rentabilidade dessa, não. Então, você fazendo isso consequentemente, você se coloca num cenário de alta probabilidade. Porque, por mais que a ação venha numa tendência de baixa, se ficar lateral ali e desinflar a volatilidade, você já embolsa aquele lucro. Você não precisa que a ação suba. Igual a gente falando, pô, mas a Via Varejo tá flat ali. Inclusive, vou colocar o gráfico aqui da Via Varejo, né? Gráfico via 3. Você consegue, se você está vendo aí, a Via Varejo está lateral. E mesmo assim ela está perdendo volatilidade e você está ganhando dinheiro com o ativo lateral. Ah, está caindo um pouquinho, não importa. Se a volatilidade está caindo, você lucra, entendeu? Esse que é o pulo do gato, você ganha dinheiro na venda de put. E alta probabilidade não é certeza. Se você virar, se eu pegar agora uma cara e coroa aqui e virar 1000 vezes aqui, vai dar 500 caras e 500 coroas, né? Aproximadamente ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Porque quando você, na teoria dos grandes números, você leva para várias repetições, você tem ali, você chega naquele cenário ali esperado. Então, se você pegar, por exemplo, um dado de 1 a 6 e, cara, eu ganho se for de 1 a 4, 1, 2, 3 e 4, se der 1, 2, 3 e 4, eu ganho 5, 6, eu perco. Então, quanto mais você virar, cara, esse dado, mais você vai ganhando dinheiro, né? Se você virar 1000 vezes, a tendência é que você tenha uma altíssima taxa de consistência, que você ganhe dinheiro consistentemente. Então, esse tipo de estratégia eu gosto de fazer, a venda de put, quando a volatilidade está altíssima, porque o mercado não vai continuar desabando por causa de um negócio desse. Ele vai ficar lateral, né? Mas porque tem uma data para ter essa deliberação aí da AGE, da Via Varejo. Mas entenda o seguinte, você tem que pensar sempre antes, né, o que pode acontecer daqui para frente. Ver esse tipo de oportunidade ilustrativa, educacional que eu trouxe para você, que acontece isso toda vez. Não é só nessa ação. Se você ficar de olho na opções.net.br, você consegue ver esses spikes de volatilidade e operar justamente na direção correta, com a estratégia correta para você ganhar acima da média. Ninguém tem bola de cristal, não sei o que vai acontecer. Eu me guio basicamente pelo risco-retorno. Seguir a direção correta. É isso que vai te dar dinheiro consistentemente. Foque nisso no começo. Pegar o timing correto das suas operações, um bom prêmio, um bom risco-retorno. Então, eu vou deixar uma playlist aqui embaixo sobre como encontrar outras oportunidades de venda de put. Essa trouxe uma exemplificação do trade que a gente fez dentro da nossa comunidade, que já está tendo ali um Vega Decay muito acelerado. Tem outras oportunidades, como ficar por dentro delas. Vou largar aqui, não é nem playlist, vou largar um vídeo aqui específico sobre isso, beleza? Espero então que você tenha gostado desse vídeo sobre as puts da Via Varejo. Te vejo então nesse vídeo. Grande abraço, valeu!